Shalom Adonai, você que nos ouve nesta noite, como é bom e maravilhoso nós engrandecermos a esse Deus maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Nós estamos dando início a esse culto congregacional. Você já deve ter ouvido por diversas vezes. Estamos separados geograficamente, mas estamos unidos
espiritualmente. Está aqui conosco hoje para nos ajudar na condução desse culto. Você tem nos acompanhado, está aqui Cristiane à minha esquerda, está aqui também atrás de nós a equipe, a Neia, também a Sheila, o Gabriel e o William. Todos eles vieram justamente para juntos adorarmos ao nosso bom Deus. Nós somos gratos a eles, mas somos gratos também a você, que está sempre conosco, para juntos adorarmos ao nosso bom Deus. O nosso desejo é que esse culto fale à sua alma, ao seu coração. Desejamos que você agora convide os seus familiares, que você se aquiete aonde você está. Pegue os seus filhos, se assim você tiver. Se você não tiver, a família, quem está com você? Aonde você está? Na sala, talvez no seu quarto, na cozinha. Esse é o momento agora de descansar, aquietar a nossa alma e o nosso coração. Peço também que você compartilhe esta live com os seus amigos, que você também leve a palavra de Deus a outras famílias que precisam ouvir do Evangelho e da graça do nosso bom Deus. Nós vamos orar por nós, pelo nosso país e por você que está junto conosco neste momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu santo e eterno nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor nesta noite. Como cantamos esse hino, grandioso és o Senhor, ó Pai. O Senhor é o dono da história, o Senhor rege o universo, o Senhor cuida, guarda, protege. Não há Deus maior, não há Deus grandioso que nem aquele pelo qual se revelou a nós em Cristo Jesus. Que nesta noite possamos nos achegar no trono da graça do Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Mas também nesta noite, Deus, olha para o teu povo, não só para nós que estamos reunidos aqui, mas aonde esse momento, a live, esse culto chega na casa dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que eles sintam a presença do Senhor, ó Pai. Estende a tua mão sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor. Precisamos da tua graça e da tua bondade. Estende a tua boa mão sobre os nossos governantes, dá sabedoria a cada um deles, graça, direção para conduzir, ó Deus, aquilo que o Senhor propôs e concedeu a eles, ó Pai. Olha também para o seu povo que está no meio de toda esta luta, de toda esta dificuldade, esta pandemia, Senhor. Guarda o teu povo, fortalece a fé, aviva o coração, a alma para a glória do teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribui a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, ó poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje. Quanto em Israel, como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas.
com a mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, ele deste esta terra, que como juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Esse versículo fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, da bondade do Senhor. E nós temos vivido tempos que precisamos crer na grandeza deste Deus, crer no cuidado dele, na bondade, que o braço do Senhor está estendido sobre a terra, e basta que nós olhamos para ele, olhamos para a cruz de Cristo, pelo preço que ele pagou, e tudo, apesar que muitas vezes o nosso coração se inquieta, e a gente pensa que Deus não está no controle, mas ele está no controle, e ele quem governa. Eu convido a você neste momento a adorar este Deus através do louvor, você se colocar na presença dele, para que ele esteja visitando você neste momento, que você possa unicamente, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Nós adoramos ao nosso Deus, adorando para sempre o nosso Deus, porque diante de todas as coisas nós sabemos que não há um Deus maior, não há Deus que possa ser maior e melhor do que o nosso Deus, porque acima de todas as coisas o Senhor criou, o Senhor nos fez, e mesmo em meio às lutas e dificuldades, tudo isso é tão pequeno diante da grandeza do Senhor. Vamos adorar a Deus dizendo: não há Deus maior do que o nosso Deus.
Meu boa noite a todos, os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando, os irmãos também que estão aqui nos ajudando no culto. É sempre uma grande alegria nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer ao nosso Deus e para compartilharmos juntos da palavra dele. Eu sou o Luan, sempre estou por aqui na igreja de Biratã, ajudando, auxiliando, mas também sou de Mamborê, aqui pertinho, e nós estudaremos juntos hoje, refletiremos juntos sobre o Salmo de número 139. Por isso, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia neste momento, acompanhe o texto e não feche a sua Bíblia. Durante todo o nosso estudo, nós estaremos olhando para o texto bíblico, o Salmo de número 139. Estudaremos todos os 24 versículos deste salmo. Eu lerei e peço que você acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti neste momento, lendo a Tua palavra e cultuando ao Senhor. E nós nos achegamos diante do Senhor neste momento, pedindo que o Senhor nos traga o entendimento da Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra neste instante, e nosso pedido é que o Senhor possa falar em nossas vidas neste momento através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de histórias e uma me chamou a atenção. Ela conta que um certo garoto sonhou em criar algo belo, algo formoso, algo que pudesse se mover por si só. Então ele acordou e ele construiu um barco. Ele construiu um barco, era pequeno, mas era um veleiro bonito, muito formoso. E quando ele terminou de construir aquele barco, ele levou então até o mar para que pudesse colocá-lo na água e admirar a sua beleza. Então, quando ele colocou o barco no mar, ele ficou alguns minutos ali olhando, mas depois de alguns instantes soprou uma brisa forte sem que ele esperasse,
e levou aquele barco para longe. Aquele menino ficou entristecido, então, e depois ele acabou deixando isso de lado. Mas, algum tempo mais tarde, dias se passaram, e eis que o garoto, caminhando pela cidade, reconheceu o seu barquinho na vitrine de uma loja. Então ele rapidamente entrou na loja e certificou de que era realmente o seu barquinho, porque onde ele tinha construído, ele tinha colocado o seu nome. Então ele foi falar com o dono da loja e o dono disse: olha, se você quiser tê-lo de volta, você vai precisar comprar. Assim como eu fiz com um pescador, ele chegou aqui e eu tive que comprar dele, então se você o quiser de volta, você vai precisar comprar. E o garoto rapidamente, ansioso, recorreu a todas as suas economias, juntou tudo que tinha e comprou o barquinho novamente. Então ele foi para casa e, satisfeito, ele olhava aquele barco e dizia: você é meu 2 vezes. Uma vez eu te criei e depois eu te comprei. Curiosamente, se assemelha muito com algumas coisas que nós já conhecemos. O texto de Efésios, capítulo 2, os versos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E essa pequena história sobre este garoto nos remete ao que Deus fez por nós. Ele nos criou e também nos comprou através do sangue de Jesus. E isso nos faz lembrar do cuidado de Deus conosco. E este salmo que nós lemos, o Salmo 139, revela este Deus cuidador. Os salmos revelam muitas lições, e especialmente Davi escreveu muitos deles. Davi escreveu vários salmos mostrando situações de sua vida com Deus, atributos deste maravilhoso Deus, e relatando diversas coisas sobre a beleza e a glória deste Deus. Nós temos ao todo 150 salmos em toda a Bíblia, e boa parte deles tem a sua autoria atribuída a Davi. Especialmente os salmos 138 até o 145, que formam uma pequena unidade. O autor, Davi, foi chamado de o salmista de Israel, em 2 Samuel capítulo 23. Ele mostra conceitos sobre este Deus e sobre o nosso relacionamento com este Deus. E mostrando este conhecimento do maravilhoso Deus e a importância disso para nossas vidas também, Davi contemplou a Deus e escreveu um salmo que nos mostra uma mensagem incentivadora sobre este maravilhoso Deus e sobre nós permanecermos neste relacionamento com Ele. Isso tudo porque o texto revela um Deus cuidador, um Deus que cuida de nós. E é exatamente sobre isso que eu proponho a pensarmos nesta noite, neste tema, os cuidados de Deus. Nós sabemos que Deus cuida de nós de diversas formas, mas quais são estes cuidados de Deus que o texto apresenta? Se você olhar para a sua Bíblia, verá que o primeiro cuidado que o texto apresenta é o cuidado ciente de Deus. O cuidado ciente de Deus, nós podemos ver isso nos versos de 1 até o verso de número 6 do texto. Quando nós ficamos mais velhos, naturalmente, nós adquirimos conhecimento, adquirimos experiência, e isso é uma coisa natural de nossa vida. Uma coisa diferente é a forma como nós usamos este conhecimento. Isso porque eu e você possuímos o conhecimento de muitas coisas, por mais que tenhamos diferenças de idade. O fato é que nem mesmo o ser humano que possui o maior conhecimento de todos pode chegar perto do conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer muitas coisas, mas nenhum homem pode sondar o coração de alguém. Isso porque nenhum homem possui aquilo que o texto mostra que Deus possui, isso é, a onisciência de Deus, o saber de todas as coisas. E este atributo presente nesses versos nos faz olhar para a pessoa de Deus como um Deus cuidador. E nós podemos olhar isso de forma clara para um Deus infinito sobre nossas vidas e sobre todas as coisas. E isso nos mostra que não há como nós duvidarmos de que Deus conhece e sabe todas as coisas. Quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos ver primeiramente no versículo 1, Davi começar dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces.
O salmista expressa algo muito profundo sobre o conhecimento de Deus. A palavra sondar, aparecendo aí no texto, significa examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. E a palavra conheces, também no mesmo versículo 1, é ter consciência. Portanto, nós vemos o salmista revelar algo deste atributo de Deus sobre seu cuidado, através deste conhecimento de todas as coisas. Mas no versículo 2, o salmista continua dizendo: sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Aqui o salmista mostra duas coisas cotidianas da nossa vida. Dois exemplos que nós fazemos sem perceber cotidianamente. O sentar e o levantar são coisas rotineiras que nós fazemos todos os dias sem perceber, mas Davi mostra isso no texto. E o intuito dele de colocar isso no texto é mostrar que Deus sabe mesmo estas coisas pequenas que nem nós mesmos percebemos quando fazemos. Deus sabe de cada uma delas. E logo em seguida, ele diz: de longe penetras os meus pensamentos. Este de longe, que está escrito no texto e usado no texto, pode se referir a uma distância entre um espaço ou um tempo. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que esta é uma de suas definições. O que Davi está querendo dizer com este de longe é que Deus conhece toda a história. Nós veremos adiante mais provas disso no próprio texto de Davi. E a palavra penetras, descrita no texto, significa transpor, adentrar, e parece estar ligada com as que aparecem no versículo 1, as de sondar e conhecer. O que nós vemos o salmista escrever aqui é que Deus tem um conhecimento infinito, de forma que cuida de nós de tal forma, e que sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, e isso não de agora, mas ao longo de toda a história, Deus nos conhece. E ainda assim, seguindo, no versículo 3, o salmista começa dizendo esquadrinhas. Novamente, a palavra se refere a examinar minuciosamente, estando ligado com as demais que aparecem no texto. E mais exemplos rotineiros aparecem no texto de Davi, quando o salmista fala sobre o andar, sobre o deitar, e ainda continua a dizer que Deus conhece os seus caminhos, e a palavra caminhos é o espaço de um lugar para outro. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, toda a história, tudo que nós fazemos em nossa vida, inclusive o que nós falamos. É por isso que no versículo 4, na continuação, o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece tudo isso. Mas os versículos 5 e 6 vão nos mostrar este conhecimento como algo importante e especial para nós. O salmista mostra que Deus nos cerca por detrás e por diante. E o que ele está querendo dizer com isso é que Deus está por todos os lados, Deus está em todos os lugares. E aqui é onde nós vemos este cuidado de Deus. Quando o salmista diz: Deus está por todos os lados, Ele me cerca por todos os lados e sobre mim pões a mão. O ato de Deus pôr a mão, que o salmista descreve, mostra o cuidado de Deus na sua sabedoria. É por isso que o versículo 6 nos diz que este conhecimento de Deus é tão maravilhoso, é sobremodo elevado, que nós não podemos o atingir. E essas duas palavras que o salmista usa, sobremodo e elevado, têm significados muito parecidos, que mostram que o conhecimento de Deus é algo que transcende, que ultrapassa o nosso conhecimento humano. E mais do que qualquer um, Deus sabe de todas as coisas e sabe principalmente o que é melhor para nós. Nós temos certeza disso quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos que ela nos fala, inclusive, sobre a necessidade de um Salvador. É por isso que, por toda a Escritura, nós vemos a promessa de Deus de um Redentor. Nós vemos Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostrar em toda a sua palavra a história da redenção. Mostrar que a humanidade precisava de um Salvador. É por isso que, através da sabedoria, Deus cuida de nós. Porque, por toda essa sabedoria e por nos conhecer tão bem, Ele sabia sobre a necessidade que nós tínhamos.
em ter um Salvador, e é por isso que Deus envia Jesus para nos comprar com o sangue e redimir as nossas vidas, nos conceder perdão e nos dar a vida eterna. E Deus é maravilhoso em todas as coisas. Nós podemos ter a certeza disso porque Ele sabe tudo que nós precisamos, e tudo que nós precisamos está em Deus. Por isso nós vemos este primeiro cuidado de Deus, um cuidado ciente, um cuidado de um Deus que sabe todas as coisas. Mas o texto também revela um segundo cuidado de Deus, que é o cuidado onipresente de Deus. E é interessante nós pensarmos neste atributo de Deus. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo é algo que só Deus pode fazer. Em nenhuma outra religião do mundo há uma descrição de um Deus que faça isso. Só o Deus verdadeiro é capaz de estar em todos os lugares. E o versículo de número 7 até o versículo de número 12 vai nos mostrar este cuidado onipresente de Deus. O versículo 7 começa com o salmista questionando: para onde fugirei da presença de Deus? Ele começa dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? As palavras ausentar e fugir têm a mesma ideia de retirar-se. E não há como fazer isso com Deus, porque o seu Espírito está em todos os lugares de uma forma muito mais profunda do que imaginamos. Não há como ir de um lugar para outro sem que Deus esteja nos seguindo com os olhos. Por isso, o salmista tenta mostrar esta profundidade em palavras nos próximos versos. O versículo de número 8 do texto diz: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que ele está mostrando aqui de forma muito profunda é que Deus conhece e sabe onde estará, não importa para onde ele vá. Para cima ou para baixo ou para todos os lados, não há um lugar sequer possível de estar fora da presença de Deus. Por isso que anteriormente ele diz: Deus me cerca por todos os lados, Ele põe a mão sobre mim. Então não há como fugir deste Deus. Nos versos 9 e 10 do texto, nós vemos Davi usar expressões muito importantes, ainda mostrando a profundidade deste atributo de Deus. Perceba que ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ou seja, a ideia de fugir da presença de Deus continua presente, e isso faz parte do homem desde a queda. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que isso esteve no homem desde então. O homem peca, então surge no seu coração a vontade de se esconder de Deus, a vontade de fugir da presença de Deus. O tentar fugir e o tentar se esconder são coisas que estão no coração do homem. Entretanto, o Salmo revela a grandeza e o poder de Deus, de forma que não deixa o pecador se esconder nem no canto mais escuro possível, porque o poder de Deus o enxerga e o restaura. É por isso que a continuação do texto, no versículo 10, vai dizer: ainda lá haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. A ideia do cuidado permanente de Deus, a mão poderosa e protetora de Deus, continua a nos guiar, mesmo quando nós tentamos nos esconder, quando nós tentamos fugir da presença de Deus porque nos envergonhamos com o nosso pecado. E o final destes versos vai dizer que a destra a susterá. Isso vai muito além do que nós imaginamos desta onisciência de Deus. Nós vemos que Deus coloca a mão poderosa sobre nós e nos sustém. Este suster é mais do que simplesmente sustentar, mas a palavra suster tem o significado de segurar, de cuidar para que não caia. É isso que Deus faz conosco. Os versos 11 e 12 do texto vão falar sobre as luz e as trevas. E aqui o salmista revela a presença de Deus de maneira fantástica e fascinante. O texto diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. A luz e as trevas são a mesma coisa. O que o salmista está querendo dizer aqui é que mesmo que ele corra para as sombras,
Mesmo que ele peça para que a escuridão o esconda, ele não pode fugir de Deus, porque a luz é o próprio Deus. A ideia destes versos é mostrar que, mesmo se a escuridão estivesse ao redor do salmista, mesmo se a escuridão tentasse o esconder, não havia como, ele não poderia se esconder de Deus, porque a escuridão e a luz para Deus são a mesma coisa. Ele é a própria luz. Deus é poderoso e está em todos os lugares, da forma mais profunda possível. Portanto, não há como nem eu e nem você se escondermos de Deus. E nós vemos que Ele cuida de nós através da sua onipresença, porque onde quer que vá, Deus cuida de nós com sua mão protetora e nos segura para que não nos deixe cair. E se não fosse pela graça, eu e você estaríamos perdidos. Deus sabe que a nossa tendência é fugir, se esconder por conta do nosso pecado, mas pela sua graça Ele enviou a Cristo. Enviou Jesus para pagar as nossas dívidas. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo e por isso nós não precisamos temer e não precisamos nos esconder de Deus. A nossa esperança deve se firmar em Deus e em tempos de dificuldade como os que nós temos passado atualmente, nós devemos colocar a nossa esperança neste Deus cuidador, num Deus que está em todos os lugares, que dirige a nossa vida em cada passo, que sabe quando nós falamos, que sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. Este Deus que está nos cercando por todos os lados e que põe esta mão protetora sobre nós. Este é o Criador de todas as coisas. O Criador que sabe perfeitamente como cuidar de sua criação. Por isso, Ele faz isso através do seu conhecimento infinito. Faz isso estando conosco em todos os lugares. Mas também faz isso, também cuida de nós através de uma terceira e última lição que o texto nos mostra, que é sobre o seu cuidado poderoso de Deus. Nós vimos nas duas primeiras partes, Davi reconhecer características que são intrínsecas de Deus e o revelam como um Deus cuidador, porque é um Deus que sabe de todas as coisas e um Deus que está em todos os lugares. Mas Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, e agora Davi reconhece o poder de Deus. Nos versos 13 até o verso de número 24, nós veremos Davi expor este poder de Deus. Ele faz isso refletindo primeiramente sobre a sua própria criação. Se você olhar para o seu texto, você vai ver isso. Olhando para o versículo 13, nós vemos que o salmista começa a refletir sobre como Deus o fez e como ele usa algumas palavras para mostrar essa sua reflexão. Ele usa a palavra teceste no verso 13, que é como se Deus estivesse tecendo, costurando, moldando com as próprias mãos ainda no ventre. O versículo de número 14, nós percebemos que não somente a própria criação de Davi, mas em todas as coisas Davi vai ver a beleza, a glória e o poder de Deus sobre todas as coisas. Nós percebemos isso quando Davi diz no seu texto: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então Davi está refletindo sobre sua criação e pensando em sua própria criação, ele vê como Deus é poderoso. Ele consegue enxergar como Deus, ainda que Davi estivesse no ventre, Deus o formava como se estivesse costurando, como se fizesse com as próprias mãos. E não há como não perceber a grandeza e a glória e o poder de Deus em criar todas as coisas. Olhando para tudo isso, nós podemos ver a beleza e a complexidade da criação. É por isso que Davi diz: Senhor, não somente a mim, mas a tudo que o Senhor fez é possível ver o teu poder. E ainda, mais uma vez, no versículo de número 15, agora nós vemos o reconhecimento de que Deus o moldou. Quando o texto diz: como nas profundezas da terra. Quando Davi usa essa expressão, como nas profundezas da terra, Davi está fazendo uma ligação
e entendendo que é como se ele estivesse dizendo: olha, Deus, assim como o Senhor fez o primeiro homem do pó da terra, assim como o Senhor fez Adão, da mesma forma o Senhor me fez, o Senhor me criou. Ele me fez e Ele me formou, e é por isso que nós vemos que Deus cuida de nós com o seu poder. Porque se não fosse por Ele, não havia como existirmos. Se não fosse por este poder de Deus, nada existiria, nada teria vida. Olhando para o verso de número 16 do texto, nós vemos ele falar sobre o Deus que conhece mesmo antes da sua formação. Então, mais uma vez, Davi, o salmista, reconhece que Deus conhece toda a sua história, não só o momento em que ele está refletindo e conversando com Deus neste texto, mas Deus conhece desde sua formação, no ventre, até esses dias os quais Davi está falando com Deus. Nós vemos Davi reconhecer, mais uma vez, este Deus que conhece toda a sua história, assim como lá no início do Salmo, destacando a onisciência, o saber de todas as coisas, ele diz que longe de Deus, Deus penetra os seus pensamentos, Deus sonda, Deus o conhece, e agora ele diz que os olhos de Deus o viram em substância ainda informe. Deus o sondava da mesma forma, ainda que na sua formação. Deus já o conhecia, mesmo que na sua formação. Antes mesmo de Davi se formar, Deus já o via, Deus já o conhecia. E este mesmo versículo mostra que Deus escreveu e determinou todos os seus dias. E aqui nós vemos então a onipotência, o poder de Deus sobre todas as coisas. O poder de Deus porque Ele não simplesmente conhece a história de Davi e a minha e a sua história, mas Ele é o criador dessa história. Não somente o salmista, não somente a história do salmista, não somente a história de nossas vidas, mas a história de todo o universo. Deus não simplesmente o conhece, mas Deus a criou, a escreveu e a determinou. E no verso 17, melhor dizendo, nós vemos como é maravilhoso perceber toda a grandeza e todo este poder de Deus, e como Ele se revela poderoso para nós. Os pensamentos e o conhecimento de Deus é algo infinito. É por isso que nos versículos 18 e 19 também nós veremos algo interessante. É impossível nós olharmos e pensarmos em toda a grandeza, em toda a beleza, em toda a glória de Deus e conseguirmos contar como Deus é maravilhoso. O texto, no verso 18, Davi diz: se eu contasse, se referindo aos pensamentos de Deus, se eu contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. A nossa tradução não vai dizer isso, mas o texto original no hebraico vai nos mostrar uma ideia muito interessante neste versículo. A ideia do texto é que Davi está pensando sobre Deus, está refletindo sobre todas essas coisas sobre Deus, e ele começa a contar os pensamentos sobre Deus, começa a contar as maravilhas de Deus, começa a contar tudo que ele sabe sobre Deus, e Davi cai no sono. Esta é a ideia do texto no original. Mas o texto também vai nos mostrar que é como se Davi estivesse contando e contando sobre Deus e ele pegasse no sono. Mas quando ele acorda, Deus continua lá. Deus continua a guiar os seus pensamentos, a os cercar por todos os lados, por trás e por diante. E daqui em diante, ao refletir sobre tudo isso, Davi tem uma reação sobre si mesmo e ele percebe que o seu pensamento pode o levar a decisões que não agradam a Deus. A partir do verso 19, nós veremos Davi parecer mudar de assunto, mas na verdade continuar a refletir sobre Deus. Ele fala com Deus de forma imprecatória com relação aos seus inimigos e ele estava refletindo sobre aquelas pessoas que difamavam o nome de Deus. Davi, a partir do verso 19, começa a dizer isso a Deus, e ele parecia ir tão bem antes, do verso 1 até o verso 18, Davi parecia expor características maravilhosas de Deus,
Então, no verso 19, ele começa a usar palavras duras, palavras que se referem às pessoas que vão contra Deus. Mas ele faz isso por um motivo, porque ele reconhece que o poder de Deus é o único que pode fazer algo com relação a estes inimigos que difamam o poder de Deus. E o poder de Deus, primeiramente, Davi reflete sobre isso, e ele não quer que estes inimigos blasfemem o nome do Senhor. Davi não concorda com essas pessoas que estão blasfemando o nome de Deus, e é por isso que ele se dirige a Deus e fala sobre isso com Deus. A ideia do texto é exatamente essa, sobre blasfemar as pessoas que falam contra Deus. Mas ele reconhece também que Deus é o único com poder para combatê-los. Davi continua a refletir sobre o poder de Deus nesses versos. O versículo de número 22, Davi diz: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Este ódio consumado significa completo, abrangente, profundo. Mas olhando para isso, e vendo Davi, primeiramente expor maravilhosamente a Deus e depois falar dos inimigos, nós percebemos que talvez Davi estivesse correndo o risco de ser exagerado em sua ira. Entenda isso, eu não estou dizendo que Davi não sabia o que estava dizendo ou que estava pecando em fazer isso. Mas Davi se preocupava em não pecar contra Deus. Ele estava refletindo sobre toda a grandeza, toda a glória, todo o poder de Deus, e ele reconhece que havia algo em seu coração que precisava ser tratado pelo Senhor. É por isso que ele se dirige a Deus, colocando esta questão diante de Deus. E ele expõe maravilhosamente a Deus e depois começa a falar sobre os seus inimigos. E é por isso que ele se achega a Deus e diz: olha, Deus, eu não concordo de forma alguma que blasfemem o nome do Senhor. Eu os considero como meus inimigos, mas eu sei que este ódio que eu tenho sentido está muito próximo de ser um pecado contra o Senhor e eu não quero isso para a minha vida. Isso revela que a ira que o salmista sentia e que eu e você sentimos muitas vezes, revela aquilo que está em nosso coração muitas vezes. E nós precisamos de alguém que controle isso, de alguém que nos segure, que não nos deixe cair, que haja em nossa vida, que sonde o nosso coração e que seja poderoso para redimir este coração irado. O salmista faz isso porque sabe muito bem como é o coração. É enganoso. E é por isso que ao falar com Salomão, seu filho, logo já no final de sua vida, Davi diz a Salomão: olha, sirva a Deus com o coração íntegro, porque Deus conhece o coração. Davi reconhece que as paixões de seu coração são perigosas. Elas podem tentar nos levar para longe de Deus. Podem, por vezes, nos enganar e nos levar a tentar nos esconder de Deus. Mas ele reconhece que só Deus perscruta o coração. E é por isso que ele se coloca diante de Deus e coloca a sua ira. E o término do salmo, ele está clamando a Deus. Olhe para o texto e perceba que ao final ele não pede para Deus o sondar como alguém que está confiante, alguém que acha que não tem nada errado com a sua vida. Mas no final do texto, Davi diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é poderoso de uma forma que nós não conseguimos medir. Assim como todos os seus atributos, eles estão além do nosso entendimento. Mas é interessante olhar e ver como Deus é o Criador Todo-Poderoso e como Ele se revela a nós. Este poder tão grande que Ele nos mostra, nos faz ver que Deus nos sonda, nos guia e, acima de tudo, nos limpa através do sangue de Cristo. Não há poder maior que este, de nos sondar e de, através da cruz, comprar as nossas vidas. Deus mostra isso nos comprando e, através deste sacrifício, lava cada um dos nossos corações,
corações que Ele mesmo criou. Todos nós, assim como o salmista Davi, salmista reconhecido como homem segundo o coração de Deus, precisamos nos voltar para o Senhor e reconhecer quem nós somos. Nós vemos que Deus é um Deus poderoso e um Deus que cuida de nós. E nós provamos isso porque nós temos a certeza da salvação. Nós temos certeza de que Deus criou, cuida da nossa vida e a ponto de sacrificar o seu filho para nos comprar. Não há como ser mais poderoso que isso. O próprio texto vai nos mostrar claramente que nós temos a certeza desta salvação. Quando Davi reflete sobre Deus e ele entende que Deus o criou, moldou, conhece toda a sua história, está o protegendo, mas já escreveu e já determinou todos os seus dias, assim como os meus e os seus. E refletindo sobre tudo isso, eu quero concluir esta mensagem dizendo que, assim como aquele menino que fez o barco, lá no início da nossa mensagem, que levou para o mar e o mar o levou, mais tarde o comprou novamente, Deus fez conosco. Nós sabemos disso porque Ele mesmo mostra isso a nós. A Bíblia é a palavra de Deus e do começo ao fim dela nós vemos Deus criar todas as coisas e no fim dela nós vemos a promessa do novo céu e da nova terra, de que Cristo morreu, ressuscitou, mas voltará para buscar a sua igreja. E nós devemos colocar a nossa esperança nisso. Devemos colocar nossa esperança neste Deus Criador, um Deus que cria todas as coisas e nos dá essa promessa. Nós enxergamos a obra redentora de Jesus nessas coisas e Deus cuida de nós de uma forma tão especial que só Ele pode cuidar. Não havia como nós nos redimirmos sozinhos, como pagar a nossa dívida se não fosse pelo cuidado de Deus em enviar a Cristo para nos salvar. E para entendermos melhor tudo isso, nós podemos olhar um exemplo que já nos é conhecido. A tão conhecida conversa de Jesus com Pedro. O próprio Jesus, ao conversar com Pedro, se dirige a ele e faz a pergunta: Simão, Pedro, tu me amas? E Pedro responde de uma forma muito curiosa. Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. É interessante ele dizer tu sabes. Em outras palavras, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, mais uma vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde da mesma forma mais uma vez: Senhor, tu sabes que lhe amo. Tu sabes que lhe amo. Mais uma vez, Senhor, tu me sondas e me conheces. E Jesus, pela terceira vez, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece. Porque Jesus pergunta pela terceira vez. E ele olha para dentro de si. E Pedro, da mesma forma que Davi fez, reconhece que algo dentro de si precisava ser tratado. E Pedro, se voltando para Davi, para Jesus, melhor dizendo, responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Perceba como a terceira vez foi diferente. E na terceira vez, é como se Pedro dissesse: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Pedro não tinha dúvida que amava a Cristo. Mas ele sabia que precisava que Jesus o tratasse. Porque ele temia os homens. Mas Jesus faz isso para tratar a vida de Pedro e para que Pedro pudesse enxergar quem ele era, pudesse enxergar o seu medo e a necessidade que tinha de ser tratado. Mas sabia também Pedro que Jesus poderia tratar este medo. Jesus Cristo também nos trata com os nossos problemas. Deus nos molda conforme o seu querer. Deus se revela para nós como um Deus cuidador. E através da vida do grande Davi, homem segundo o coração de Deus, nós aprendemos que Deus mostra os seus cuidados. O seu cuidado ciente, o seu cuidado onipresente e o seu cuidado poderoso. E que Ele nos ensina estas verdades.
nos ensina a reconhecê-lo como um Deus grandioso e que esta mensagem nos remeta a pensar na cruz e a refletir sobre quem nós somos. Mesmo não sendo merecedores, Deus cuidou de nós e continua a cuidar. Ele sonda o nosso coração e, acima de tudo, Ele é o único que nos concede a vida eterna através de Jesus. Por isso que essas palavras de Davi possam servir para nós. Que nós possamos fazer como Davi e como Pedro e reconhecer quem nós somos e reconhecer a importância destas coisas, deste cuidado de Deus sobre nós. Que a nossa esperança nestes momentos de dificuldade que temos passado possam estar neste Deus cuidador, que se revela para nós como um Deus que nos segura para que não caia, um Deus que nos comprou e que nos concede a vida eterna. E que este bom Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra, nós reconhecemos o Senhor como um Deus cuidador, um Deus que sonda o nosso coração, que conhece as nossas vidas, que conhece toda a nossa história, desde a formação, quando ainda o Senhor nos formava com as próprias mãos. E o Senhor já nos via com seus olhos. Até estes dias o Senhor nos conhece porque o Senhor já escreveu toda a nossa história, porque é o Criador dela. Nós agradecemos porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus cuidador, um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares e que é poderoso, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor nos faz refletir sobre nossas vidas, sobre nossos medos, sobre nossas dificuldades. E nós pedimos, Deus, que o Senhor fique com Tua mão sobre nós, nos guiando por todos os lados, não deixando a Tua igreja cair, mas que o Senhor nos faça ver que nós necessitamos do Senhor, assim como Davi e como Pedro reconheceram que precisavam ser tratados. Que nós reconheçamos também, Deus, que precisamos ser tratados, que precisamos do Senhor, que precisamos ter este relacionamento com o Senhor, que é o único Deus cuidador. Por isso que o Senhor nos ensine e que essas verdades não fiquem somente hoje na nossa mente e que amanhã desapareçam, mas que sejam verdades gravadas em nosso coração e que elas permaneçam e que o Senhor faça com que essas palavras possam estar em nosso coração todos os dias e que o Senhor nos lembre todos os dias de dizer ao Senhor: Senhor, sonda-me, Senhor, me conhece, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Que o Senhor cuide de cada uma de nossas vidas e que o Senhor esteja conosco, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar, recebendo a bênção do nosso bom Deus. Amado Deus, olha para nós, que possamos ter uma semana na presença do Senhor. E que agora, igreja, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Seu santo